Hoje nós estamos finalizando a nossa série de mensagens à igreja que eu vejo. E se você chegou justamente na última dessa série, na última pregação dessa série, saiba que você chegou na melhor parte, porque todo mundo sabe que o melhor fica pro... Então, se vocês me ajudarem, eu prometo que eu vou dar o meu melhor aqui e a minha voz vai ajudar em nome de Jesus. Amém? Muito bem, muito bem. Nós estamos falando nessa série a respeito de uma igreja que não é apenas um edifício, não é apenas um CNPJ, não é uma instituição, porque a verdade é que de instituições sem fins lucrativos, o Brasil está cheio. O Brasil não precisa de mais uma instituição sem fins lucrativos. O Brasil precisa cada vez mais de igreja. E igreja só é igreja quando ela é aquilo que os céus planejaram que ela fosse. É por isso que nesses últimos 7 domingos, nós viemos falando a respeito de qual é a igreja que os céus desejam que nós sejamos. E hoje nós vamos falar sobre a igreja que eu vejo. A igreja que nós vemos tem o coração do Pai. Sabe, eu não sei você, quem é que gosta aqui de assistir filme? Gosta muito de assistir filme? Quem é que é o pessoal que é mais da série, gosta mais de assistir série de TV, aquela que você assiste uma temporada inteira só, né, num clicar de botão? Muito bem. Quem é que não gosta de filme nem de série, não gosta de assistir nada? Muito bem, muito bem. Que Deus abençoe vocês. Vocês são pessoas menos felizes. Não, é brincadeira. É piada. Com certeza vocês são mais felizes. Com certeza. Sabe, eu sou uma pessoa que gosta muito de assistir filmes, séries, principalmente quanto mais fora da realidade, melhor. Alguém comigo? Alguém comigo? Porque de drama basta a nossa vida, né, gente? E eu e a Débora, nós fazem aproximadamente 4 ou 5 anos, nós nos mudamos de volta para o Brasil, vivíamos em Portugal, pastorávamos e ajudávamos a igreja em Portugal. E em Portugal as coisas funcionam um pouquinho diferente do que no Brasil, talvez você já saiba disso. E uma das coisas que funciona muito diferente em Portugal são os nomes dos filmes. É claro que a maioria dos filmes tem títulos em inglês, e nós também traduzimos para o português. Só que a verdade, gente, é que a tradução do Brasil, ela não é ruim comparada com a de Portugal. Cadê os defensores aqui do inglês? De assistir filme, olha lá, aqui, ok. Gente, Portugal é uma perdição. Não dá para você ver o nome de um filme. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu vou aqui já traduzir do inglês, literalmente. Do inglês, literalmente, o filme que é aquele, os primeiros 50 encontros. Vocês sabem do que eu estou falando? Aquela menina que ela, todo dia que acorda, ela esquece tudo o que aconteceu. E ele se encontra de novo. Em inglês são os primeiros 50 encontros. Em português de Portugal virou: a minha namorada tem amnésia. Ou seja, eles já dão um spoiler do filme. Tem um filme que chama Vértigo. E em português de Portugal virou: a mulher que morreu 2 vezes. Eles já deram também o spoiler, você não precisa nem assistir. Basta olhar o título do filme, você já sabe o que vai acontecer. E a que eu mais gosto é aquela: a menina com a tatuagem de dragão virou a menina que sonhava com uma lata de gasolina e um fósforo. Palavra, tá lá, coloca no Google depois. Apenas a palavra menina vai estar traduzida de outra maneira, porque português de Portugal não dá para falar aqui. Gente, o nome é todo errado, não é o nome certo. Me irrita demais quando eu olho o título de um filme e começo a assistir o filme. E daqui a pouco, nos 15, 20 minutos, eu olho e digo: não tem nada a ver com o título. Colocaram o título dessa história completamente errado. Sabe, hoje nós vamos falar sobre uma dessas histórias que colocaram o título errado. Will, como assim na Bíblia tem um título errado? Tem. Porque a Bíblia, esses subtítulos que você tem na sua Bíblia, antes do texto corrido, foi simplesmente escrito milhares de anos depois do original, para facilitar a nossa procura e pesquisa na Bíblia. Tanto é que esses títulos, eles mudam de Bíblia para Bíblia. Uns falam de um jeito, outros falam de outro, mas o texto é igual. E nós vamos falar hoje da parábola do filho pródigo, se Deus me permitir. Se Deus não me permitir, em breve nós vamos fazer uma oração e nós vamos para casa. Consegue a mesinha aqui que ela vai ter que ficar aberta hoje. Obrigado. Uma salva de palmas, gente, para essa voluntária maravilhosa. Gente, o casal está servindo junto. Mostra a tua cara aí, meu irmão. Mostra a tua cara aqui pro povo também, o casal junto. Aí.
E essa história na Bíblia, que está com o título errado, pelo menos no meu ponto de vista, não é o melhor título para ela. A gente conhece como a parábola do filho pródigo. Talvez você já tenha ouvido. Mas a verdade é que Jesus nunca deu esse título para essa história. Foi uma história que Jesus contou para um grupo de pessoas, mas ele não disse que esse era o nome dessa história. Se eu pudesse dar um nome diferente para essa história, provavelmente eu diria que ela é a parábola do pai que amou demais. O que está acontecendo aqui para a gente entender? Jesus está com um grupo de pessoas, e um grupo extremamente diferente. Sabe, nesse grupo de pessoas, tem pessoas normais, pessoas simples, pessoas de má fama, pessoas pecadoras assim como nós, pessoas simplesmente que saíram das suas casas, mas também tinha um grupo de pessoas, conhecida como os fariseus. Fariseus nada mais era do que um grupo de pessoas religiosas, que gostavam de colocar regra em tudo, viviam segundo a lei de Deus, viviam segundo a lei de Deus que regia a lei dos homens naquele momento, mas eles estavam literalmente colocando a sua própria vida na frente da vida dos outros. E nós todos sabemos que isso vai tudo contra aquilo que Jesus falou. Então essas pessoas estavam testando Jesus e dizendo: esse Jesus está no meio de gente pecadora, esse Jesus está no meio de gente comum, esse Jesus se junta com gente de má fama, será que ele é mesmo quem ele diz? Porque se ele soubesse quem são essas pessoas, ele não estaria no meio dessas pessoas. Então Jesus, sabendo disso, começa a contar uma história. Na verdade ele conta 3 histórias, uma atrás da outra. Ele conta a história de uma ovelha que se perdeu e foi encontrada. Ele conta a história de uma moeda que se perdeu e foi encontrada. E por último ele conta a história de um filho que se perdeu e voltou para casa. Sabe, nós vamos focar hoje na última das 3 histórias, porque as 3 histórias Jesus conta dizendo o seguinte no começo. Essas histórias é para eu explicar basicamente como que é o reino de Deus, como o reino de Deus funciona, como de fato vocês podem entender o que está no coração do meu Pai. E essa história está em Lucas no capítulo 15. Se você tem Bíblia você pode abrir, se não você pode acompanhar aqui conosco na tela. E diz assim essa história, acompanhe com atenção. Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: pai, eu quero que o Senhor me dê agora a minha parte na herança. E o pai então repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali ele viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidades. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de cuidar de porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado de filho. Me aceite como um dos teus trabalhadores. Então ele saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do seu filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse ao pai: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, eu não mereço mais ser chamado de filho. Mas o pai ordenou aos seus empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Ele estava perdido e foi achado. Lembra que essa história ela começou simplesmente porque religiosos começaram a questionar Jesus e reclamar de Jesus, que recebia pecadores, que recebia pessoas comuns. Jesus não contou essa parábola por causa do filho, Jesus contou essa parábola por causa dos religiosos, por causa dos corações religiosos. Sabe, segundo a lei judaica, só para que isso fique entendido entre nós e você entenda essa história com a profundidade que ela tem, porque se nós usarmos esse texto hoje para um filme, talvez você vai achar lindo e bonito,
mas não vai entender a profundidade do que ela representava na época, para os primeiros ouvintes. E isso nós precisamos entender, para que essa profundidade caia no nosso coração. Segundo a lei judaica, 2/3 de tudo que a família tinha já era do filho mais velho. A lei dizia que o primeiro filho ficava com a herança de 2/3 de tudo, e o que sobrasse era dividido no restante dos irmãos. Você encontra essa lei em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, que é um dos livros de leis que regia o povo de Israel, os judeus. Isso acontecia por um testamento, depois da partida do pai, depois que o pai morresse, ou se o pai tivesse tão velho que ele mesmo decidisse se retirar da liderança da família, dizer: olha, eu não dou conta mais de cuidar da família, então agora eu reparto a herança. Não era o caso aqui. O rapaz, ele exige a herança dele, a parte dele, sem ter direito naquele momento, sem respeitar o pai, desonrando o pai. É como se ele estivesse dizendo: sabe uma coisa, pai, eu não estou nem aí para você. Eu não estou nem aí se você morre, se você vive. Eu quero fazer a minha vida. E esse pai reparte então, e leva, e o menino leva então a sua parte. Nós vimos na história que o menino, ele sai do lugar onde ele estava, ele vai para um país muito longe. Isso para um judeu representava literalmente se afastar completamente de Deus, das suas raízes, da sua família, da sua cultura e da sua religião. Porque o estrangeiro era tido como algo negativo, não hoje como é algo positivo. E por fim nós vemos que o menino, ele termina cuidando de porcos. Porcos para um judeu, até os dias de hoje, é um animal imundo. Um judeu não se alimenta de porco, porque a lei dele não permite. Um judeu não tem contato com porcos, porque a lei não permite. E por que a lei não permite? Porque o contato com coisas impuras, não apenas porcos, literalmente afasta o ser humano da presença de Deus. É isso que um judeu acredita, mas não Jesus. O texto dá uma guinada, quando a seguinte frase acontece. Depois que o menino estava naquela situação, vivendo daquele jeito, o texto diz: caindo em si. Caindo em si, ele começa um caminho de volta. Jesus usa essa expressão para dizer que o menino não estava mais sendo ele. Sabe, quando nós precisamos cair em nós mesmos, nós não estamos mais sendo nós mesmos. Quando uma pessoa está longe do Pai, está longe de Deus, ele está fora de si, ele não é ele mesmo. Ele precisa voltar. Ele precisa voltar para quem ele nasceu para ser. Ele precisa encontrar de volta quem ele nasceu para ser, a sua beleza, a honra, o prestígio, o poder. Sabe, a Bíblia nos revela que o ser humano não é ele mesmo até que retorne para Deus. Will, do que você está falando? Nós não somos nós mesmos até que retornemos para Deus. Mas eu nunca conheci Deus, então eu não sou mais mesmo. Não, você não é quem você nasceu para ser, enquanto você não encontra o Criador da sua alma. Você já se fez essa pergunta? Quando foi que eu perdi a alegria? Quando foi que meu casamento começou a esfriar? Quando foi que as coisas chegaram a esse ponto? Quando foi que essas decisões que eu tomei me levaram no lugar onde eu estou? Quando foi que essa tristeza passou a fazer parte de todos os meus dias? Como foi que eu vim parar aqui? Sabe, essa é a pergunta que todos nós fazemos em algum momento da nossa vida. E essa é a pergunta do caindo em si. Quando nós caímos em nós mesmos e percebemos onde que eu estou, como que eu vim parar aqui, é o momento exato que você cai na real. Mas deixa eu contar a boa notícia. A boa notícia é que hoje você pode ser uma pessoa, mas isso não determina quem você é de fato. O que você é agora não determina quem você é de fato. Onde você está agora não determina o teu fim. Quem você é longe de Deus não é quem você nasceu para ser, meu irmão, minha irmã. Essa definitivamente não é a tua melhor versão. Todos nós procuramos o tempo todo a nossa melhor versão. A nossa melhor versão só pode ser encontrada nos braços de Deus. Will, eu estou vivendo um tempo e uma vida esquisita. Uma vida parece que coisas fazendo sentido, outras não fazendo sentido. Essa não é a tua melhor versão. O menino havia caído em si. Ele entendeu que estava longe demais
daquilo que havia sido criado para ser. Eu amo que esse texto mostra que o menino ensaia um discurso. Você viu isso? Você percebeu isso no meio do texto? Enquanto ele estava tentando ver algo para comer, no meio dos porcos, ele começa a ensaiar um discurso. Ele diz: eu vou voltar, e eu vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra o Senhor, pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser filho. Eu não sou mais digno de ser chamado de filho, de ser abraçado como filho, porque eu fiz isso comigo mesmo. Ninguém tem culpa, eu que fiz. Então, pai, no discurso dele, na cabeça dele, deixa eu ser um dos teus empregados, porque na cabeça dele, pelo menos eu vou ter o que comer, eu vou ter um recurso para poder, mas eu não vou mais ser filho. Sabe, o contexto aqui mostra algumas coisas. O filho, ele decide, na cabeça dele, voltar no lugar mais baixo dentro da cadeia alimentar, por assim dizer, ou da estrutura social da família, porque haviam escravos naquela época. Os escravos, eles pertenciam à família. Na verdade, os escravos eram praticamente família. Gente, desculpa estar tomando tanta água, tá? Eu vou terminar assim daqui a pouco. Vocês vão ter que achar um pinico aí daqui a pouco. Os escravos faziam parte da família. Eles comiam da comida da família, nesse contexto, nessa cultura. Eles viviam na casa da família. Eles eram tão bem tratados que alguns deles, depois de anos, como a própria lei judaica mencionava, eles eram libertados, e a grande maioria deles decidia continuar como escravos da casa. Porque o patrão era tão bom que na verdade era um pai para eles. E em sinal disso, eles furavam as suas orelhas e usavam brincos. Esse brinco não era obrigatório, mas eles mesmos colocavam para dizer: eu já sou livre, mas eu decido continuar debaixo da autoridade do meu patrão, porque ele é bom demais comigo. Eu quero continuar vivendo disso aqui. Só que o menino não diz no ensaio dele: deixa eu me tornar um escravo. O menino diz: deixa eu me tornar um empregado. Porque o empregado, ele não pertence à família. O empregado, ele recebe um salário pelo dia que trabalhou, e ele é mandado embora. O empregado, literalmente, ele está na família por aquilo que ele pode fazer, não por aquilo que ele é. E ele ensaia esse discurso. Ele diz: eu quero ser um trabalhador. Quando o filho decide voltar, ele decide voltar do mais baixo. A base de raciocínio do menino sobre o pai dele, sobre o amor do pai, estava completamente errada. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você veio aqui hoje para entender que a base do teu raciocínio está completamente errada a respeito de Deus. O pai, quando encontra o menino, o texto diz que o pai, ele estava esperando o menino chegar, porque ele avista o menino longe, e de longe ele sai correndo depressa. Ele não deixa nem o menino contar aquilo que ele havia ensaiado, o discurso. Ele simplesmente chega e começa a dizer depressa: tragam uma roupa, coloquem um anel no dedo, coloquem sandálias, vamos fazer uma festa. Eu imagino os empregados ouvindo, talvez você também: ô patrão, como assim? Roupa? Sujo mesmo? Nem um banho? E o cheiro aqui, doutor? Tá sentindo não? Dá uma olhada nessas unhas. Vamos fazer uma manicure primeiro. Olha o cabelo desse menino. Olha o cheiro dele. Gente, eu não sei como é que é na sua casa, se você tem filho, mas na minha casa, quando eu vou buscar os meus filhos na escola e coloco eles dentro do carro, seja inverno ou verão, eu não sei o que acontece com criança, eu preciso abaixar as janelas. Porque como meu pai me ensinou desde muito pequeno, e eu nunca entendia isso, até ir de missão para a África, os meus filhos fedem a macaco queimado. E meu pai sempre falava isso, e disse: eu não entendo isso aqui. Quando eu fui para a África e queimaram um macaco, e eu comi a carne de macaco, eu disse: ah, entendi, fede muito, é horrível. Gente, um filho suado, você bota debaixo do banho. Dependendo do estado de onde vem, você tira a roupinha na porta, ou ele deita no teu sofá, ou ele senta na mesa, naquela cadeirinha estofada. Não, vai tomar um banho primeiro. Ou depois da praia,
Todo mundo que tem criança pequena sabe que a modalidade das crianças favoritas é o croquete humano. Você sabe disso, não sabe? Que consiste em nós pais besuntarmos a criança com protetor solar. E assim que a gente diz, espera um pouquinho para secar, eles se jogam na areia e começam a rolar. Você deixa ele entrar em casa e sentar no sofá? Não. Você quase lava de lava-jato, de VAP. A gente toma banho antes. Nenhum de nós chega do trabalho cansado, suado, ou seja o que for. Às vezes nem está sujo ou suado, e a gente se deita na cama, porque a roupa de fora é a roupa da rua. A gente tem cuidado. Gente, imagina os judeus que estavam escutando essa história. Imagina os religiosos escutando que a lei deles tinha ritual e cerimônia até de como lavar as mãos. Quantas vezes tinha que se lavar as mãos antes de tocar num alimento, antes de sentar numa mesa, antes de fazer qualquer coisa em casa. Agora tem um rapaz sujo de cuidar de porcos, uma atividade imunda, uma atividade amaldiçoada pela lei, fedido. Mas sabe de uma coisa? O pai não dá banho primeiro. O pai não pede banho primeiro. Sabe por quê? Porque o filho, a vida do filho vem antes da higiene. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente está achando que a gente tem que se limpar para poder se aproximar de Deus. E Deus está dizendo, eu não me importo com a tua sujeira. Eu não me importo com o teu pecado. Eu me importo com quem está dentro dessa casca. Eu me importo com quem está debaixo da sujeira. Mais uma aguinha. Vou pedir um canudinho daqui a pouco. É brincadeira. Sabe, a roupa nova, nesse texto que Jesus estava contando, ela representa algo na cultura judaica. Uma roupa nova, não é como a gente vai ao shopping e compra uma roupa nova. Alguém que recebia de presente uma roupa nova, uma túnica nova, como diz o texto original, estava recebendo honra. Honra. Um menino que acabou de desgraçar tudo, pecador, imundo, não só fisicamente, mas espiritualmente perante a lei judaica. Agora ele recebe honra. Cabe na tua cabeça? Na minha não. Imagina dessas pessoas que estavam ouvindo isso. E esse pai maluco, ele não para por aí. Ele diz, além da roupa, coloquem um anel no dedo dele. Ué, será que o pai queria um menino mais bonito, mais elegante? Isso não é sobre, ei, deixem meu filho mais bonito. Isso é sobre poder e autoridade. Porque alguém que levava o anel da família, levava o poder da família, levava a autoridade da família. Vocês sabem, já viram em filmes, que quando uma autoridade antiga queria dizer que aquela carta que eles estavam mandando para outro lugar realmente tinha validade, e aquilo que estava escrito realmente deveria ser feito, se colocava um pouco de cera e se colocava o anel. E o brasão do anel, o brasão da família, dava a autoridade para aquela carta, dava a autoridade para aquele mandamento, para aquela lei. O que o pai está dizendo é, meu filho, não importa por onde você andou, o fato daquilo que você fez ou os lugares que você foi não mudam o fato de que você continua sendo filho, e por ser filho, você continua tendo autoridade de filho. Sabe, o pai está dizendo, eu não me importo que você tenha gastado tudo, você é meu filho, e tudo que ainda sobrou continua sendo teu. Meu filho, você é meu sangue, minha carne, o meu amor, tudo continua sendo teu. Sabe, às vezes quando a gente falha com Deus, ou quem sabe faz algo que a gente também não se agrada, a primeira coisa que a gente pensa é, eu não posso me aproximar de Deus, porque olha o que eu fiz. Como se aquilo que nós fizéssemos muda o fato de quem comprou a nossa vida com o seu sangue. Não muda, não muda, não tem como mudar. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Talvez você esteja se aproximando de Deus da maneira errada, durante tantos anos, pensando que o teu valor está naquilo que você fez, ou naquilo que você faz, ou em quem você é hoje. Mas deixa eu te falar uma coisa, o teu valor é medido pelo tamanho do amor de Deus por você, não é medido pela sua alta capacidade ou pela sua fraqueza, ele é medido pelo tamanho do amor de Deus por você.
Sabe, essa é uma das primeiras lições que nós precisamos aprender a respeito de Deus. A segunda lição, que nós precisamos entender que o Pai continua acreditando em você. Você não sabe como é que está a minha vida, você não sabe o que eu tenho feito. Deixa eu te falar uma coisa, Deus continua acreditando em você. Deixa eu contar uma pequena história que não estava programada. Houve um homem na Bíblia chamado Moisés. Moisés foi usado por Deus para resgatar o povo que estava prisioneiro no Egito, servindo de escravo por 400 anos. 400 anos aquele povo servia como escravo. Era açoitado dia e noite, comia o mínimo e era tratado como lixo. Deus levanta um homem chamado Moisés para liderar esse povo e para libertar eles do Egito. Uma grande tarefa, grandes consequências. Mas o momento exato que Deus chama Moisés, ele vivia como fugitivo. Moisés tinha se tornado um assassino. Ele assassinou uma pessoa ao fugir do Egito, anos e anos antes. À beira da morte ele encontra família, ele encontra pessoas, ele se casa, ele ganha uma segunda oportunidade. Mas agora ele não vivia mais nos palácios do rei, agora ele vivia entre ovelhas e cabras, em montanhas. E nessa montanha específica, Deus encontra Moisés. E Deus chama Moisés de uma forma milagrosa e diz: Moisés, eu tenho uma tarefa para você. E ele começa um diálogo entre Deus e Moisés. Deus dizendo: Moisés, eu te escolhi para fazer algo extraordinário. E Moisés dizia: eu não sei fazer, eu não dou conta. E por 3 ou 4 ou até 5 vezes Deus volta a dizer: Moisés, eu te chamei, eu te escolhi, eu vou estar contigo, eu vou fazer milagres, eu vou fazer sinais. E por 4 ou 5 vezes Moisés diz: eu não sou capaz, eu não tenho como, olha o que eu fiz, olha quem eu fui, eu sou um assassino, eu não tenho condições. Até que no final ele diz para Deus: Deus, eu não, escolhe outro. Sabe o que Deus faz? Continua insistindo com Moisés e dizendo: Moisés, eu sei quem tu é, eu sei de onde tu veio, eu sei o que tu fez, mas mesmo assim eu te escolhi. Deixa eu te fazer uma pergunta depois dessa curta história. Você acha que Moisés tinha mais fé em Deus ou Deus tinha mais fé em Moisés? Eu não sei os caminhos que tu trilhou até aqui. Eu não sei quantos nãos você já deu para Deus. Eu não sei quantas desculpas você já disse: na próxima semana, na outra, é que não deu. Mas eu não preciso saber, Ele sabe. E mesmo assim Ele continua dizendo: eu te escolhi. Eu sei quem você é, eu sei de onde você veio, eu sei o que você fez, eu sei o que você continua fazendo, e mesmo assim eu escolhi te amar. Essa história fala sobre esse pai, o pai que continua acreditando em nós. O pai diz: ponham sandálias, ponham calçados nos pés do meu filho. Sabe, calçados é aquilo que diferenciava escravos de filhos. Escravos não usavam calçados. É como se o pai estivesse dizendo: você quer ser menos que escravo? Não é possível, não tem como, porque não há como deixar de ser filho, porque filho é por sangue, filho é também por escolha, por decisão. Não há maneira de deixar de ser filho. Eu amo que a Bíblia diz que eu e você somos filhos de Deus por causa do sangue de Cristo. Mas a Bíblia também diz que eu e você somos filhos de Deus por adoção. Eu não sei se você pensa como eu, mas eu penso que filhos adotivos, de forma genérica, receberam de alguma forma mais amor. Você vai entender o que eu estou querendo dizer agora. Um filho, de forma genérica, que nasceu, às vezes a pais que não queriam ter, às vezes a pais que, olha, eu não queria que acontecesse. Se não houvesse isso, não haveriam tantas crianças para adoção. Agora, um filho adotivo é um filho que alguém foi lá e escolheu. Alguém foi lá e diz: eu decido te amar,
Eu te escolhi. A Bíblia diz que somos filhos de Deus por adoção. O laço é mais forte, é mais profundo. Ele decidiu que seríamos seus filhos. Ele escolheu nos amar. Quando alguém vai entrar num processo de adoção, essa criança não precisa fazer nada, ela só precisa existir. Alguém vai, entra no processo, alguém escolhe, alguém começa a pensar, alguém começa a sonhar sobre ela, e ela não faz nada. Ei, deixa eu te falar um negócio, para de fazer tanta força. Para de fazer tanta força nas tuas escolhas para se aproximar de Jesus. Porque a única escolha que nós precisamos ter para nos aproximarmos de Jesus é dizer: sim, eu aceito esse amor que não cabe na minha lógica. Sim, eu aceito esse amor que não faz sentido para mim, que eu não mereço. Sabe? Talvez o filho tentou dizer para o pai: pai, eu pequei. E o pai respondeu: você continua sendo filho. Mas pai, eu falhei. Você continua sendo filho. Mas pai, eu fiz tudo que desgraça o teu nome e o nome de Deus. Meu filho, você continua sendo filho. Mas pai, como? Por quê? E o apóstolo Paulo escreve aos Romanos a resposta desse porquê, quando ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a resposta. Talvez enquanto você ouvia que amor maluco é esse, por quê? Essa é a resposta. Eu amo esse texto. E sabe o quanto eu estudei esse texto? Esse texto que está aqui, eu estudei por pelo menos um ano inteiro, todos os dias, de segunda a sexta-feira, há alguns anos atrás. Até que eu entendi, até que me fizeram entender que o que está aqui escrito não é que o nosso amor faz com que a gente não se afaste de Deus. Porque se fosse assim, gente, a gente não estava conectado a Deus. O texto está dizendo é que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. O amor é dele, a força é dele, a potência de nos agarrar pela mão é dele, não nossa. Não somos nós que precisamos segurar o mais firme nos braços de Deus. É Deus que segura nos nossos braços o mais firme possível. Não é sobre mim e você, é sobre Ele. E a terceira e última lição sobre Deus é que o amor do Pai é mais poderoso do que os nossos erros. O amor do Pai sempre será mais poderoso do que os nossos erros. Quem sabe você está pensando agora: pastor, você não sabe o que eu já fiz, você não sabe os lugares que eu andei, você não sabe as pessoas que eu machuquei, você não sabe o tempo que eu desperdicei já da minha vida. Eu não sei mesmo, mas Ele com certeza sabe, porque Ele conhece todas as coisas. E mesmo assim, para Ele não importa. Não importa por onde você esteve ou o quão sujo estejam os teus pés. Filhos usam calçados. Filhos usam calçados. O texto diz que o pai disse: olha, vamos começar a festejar, porque esse meu filho estava morto e ele viveu de novo. Ele estava perdido e foi achado. Uma festa. Depois de tudo isso, talvez fosse a última coisa que esse menino queria, uma festa. Eu não sei como que você se sentiria se você estivesse no lugar desse menino. Talvez você pode me dizer como você se sente aí, no seu lugar, de alguém que quem sabe em algum momento virou as costas para Deus, assim como todos nós fizemos em algum momento da nossa vida. Desconectados do Pai, a última coisa que esse menino queria era uma festa. Talvez ele chegou dizendo: certo, pai, obrigado, ótimo, obrigado por me receber como filho, mas olha, eu vou passar de fininho aqui pro quarto, eu vou me esconder porque eu tô com vergonha de tudo que aconteceu, até a poeira baixar. Eu vou ficar escondido aqui até que tudo se resolva. Mas a resposta do pai é outra.
Meu filho, eu já estava pensando em você. Eu estava pensando que você estava morto, meu filho. E agora eu acabei de descobrir que você está vivo. Eu estava achando que você estava perdido. E eu descobri que você está aí, vivo de novo. Sabe, meu irmão, minha irmã, você é o bem mais valioso de Jesus. E Ele te quer por completo, como você está agora, do jeitinho que você está agora. Sabe, Ele não está pedindo para você tomar um banho, te limpar, deixar as coisas e depois entrar na festa. Jesus não está te pedindo para passar perfume antes de sentar na sua mesa e comer. Jesus não está te pedindo para você deixar os teus vícios primeiro. Jesus não está nos pedindo para arrumar o nosso casamento primeiro. Jesus não nos pede para a gente se curar da ansiedade primeiro. Ele não pede para a gente pagar as dívidas primeiro, para consertar, pedir perdão primeiro. Quem você feriu? Primeiro vem o abraço, primeiro vem o choro do pai, primeiro vem o colo do pai, primeiro vem a cura da alma, primeiro vem a honra, primeiro vem a roupa, primeiro vem o anel, primeiro vem o direito, primeiro vem o calçado de filho, porque você é filho. Você não precisa se preocupar, porque o amor do pai, o poder do pai, os empregados do pai que vão te limpar, vão te reconectar, vão te consertar na hora certa, sem força. Sabe, hoje mesmo, esse mesmo pai está chamando filhos de volta para casa. Assim como um dia eu fui chamado de volta para casa. Você é esse filho, você é essa filha. Eu creio de todo o coração, porque a Bíblia afirma: você não deixou de ser amado, você não deixou de ser amada, não por causa das suas escolhas. Você não está aqui para ser aguentado, suportado. Você não deixou de ser aguardado por causa dos lugares que você andou. Se você foi para longe de Deus, ou se você nunca encontrou os braços do Pai, Ele continua tendo um lugar para você. E deixa eu te falar, não é um lugar de escravo, não é um lugar de empregado, é um lugar de filho, com honra, com posição, com autoridade e com reconhecimento. Sabe, Deus não tem o final da fila para aqueles que um dia se afastaram dele. É isso que a gente acredita, não é? Quando a gente se afasta do Pai, quando a gente se afasta de alguém e a gente quer voltar ao relacionamento, a gente volta pianinho, não é? Quietinho antes. Vamos ver se ninguém me percebe, com o rabo entre as pernas, como a gente costuma dizer. Você não precisa disso, porque Deus não vai olhar com cara feia para você e te colocar no final da fila. Deus vai te abraçar e te trazer: vem cá, meu filho, esse aqui, o final da fila não é o teu lugar. Onde é que você parou? Pai, eu estava lá, então é aqui que você vai continuar. Porque o nosso Deus não é um carrasco, Ele é um Pai de amor, que nos tira da onde nós estamos, está sempre pronto a nos amar e nos socorrer. Meu irmão, minha irmã, eu não sei aonde você esteve, mas Deus sabe. O único que precisa saber, já sabe, e já sabia que você estaria aqui. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero orar por você. Sabe, esse é um momento solene. Solene não porque é algo triste, muito pelo contrário, é um momento feliz. É um momento onde filhinhos e filhinhas se reencontram com os braços do Pai. Enquanto eu falava essa mensagem, eu anunciava ela para vocês, provavelmente algo dentro de vocês chamado Espírito Santo de Deus começou a te incomodar. Você olha, você precisa tomar atitude aqui, você precisa vir para os braços do Pai de novo, ou você precisa se entregar pela primeira vez. E nesse momento, em breve, em alguns instantes, ainda não, nós vamos todos fechar os nossos olhos, apenas para que a pessoa do seu lado e você tenham um momento de individualidade com Deus, mesmo no auditório cheio assim como está. E eu vou contar até 3 com olhos fechados. E se a sua decisão for entregar a sua vida para Jesus, seja pela primeira vez, ou seja fazer de volta a sua aliança com Deus, a sua aliança com os céus, eu vou te convidar a levantar uma das tuas mãos. Eu não vou te chamar aqui na frente, eu vou orar aqui por você, daqui onde eu estou. Amém? Vamos todos nós fechar os nossos olhos. Aqui a equipe também, aqui em cima também.
estão de olhos fechados, apenas eu estou de olhos abertos. Eu quero saber por quem eu vou orar. Número 1, Deus sempre teve um plano para você. As coisas, a vida nos afastam do amor do Pai, nos fazem sentir que nós somos algo diferente do que aquilo que fomos criados a ser. Mas deixa eu falar uma coisa, Deus sempre teve um plano para a sua vida. Ele sempre te escolheu, apesar dos erros, apesar das falhas. Ele te ama como você está agora. Número 2, Ele enviou Jesus à terra, o seu único filho, para morrer no meu e no seu lugar. E ao morrer no nosso lugar, Ele se tornou um caminho em direção aos céus. E essa é a nova vida que Deus tem para você. E número 3, se você quer entregar a sua vida para Jesus, ou fazer a sua paz com Deus, levanta bem alto a tua mão, bem alto aí onde você está. Amém, eu vejo você, eu vejo você, eu vejo você, eu vejo você, vejo você, vejo você. Amém, 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 vejo você também, obrigado. Obrigado também, vejo você. Amém, amém. Quero orar com você de olhos fechados mesmo. Eu vou fazer uma oração. Eu gostaria de convidar toda a igreja a se unir nessa oração depois de mim. Repita as minhas palavras depois de mim, mas se você tomou essa decisão, levantando a mão, ou quem sabe tomando apenas no seu coração, gostaria de te convidar a repetir essas palavras depois de mim com fé e confiança. Amém, igreja Zoe? Diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa manhã eu te peço que abrace a minha alma. Eu me arrependo da minha vida e te reconheço como Senhor. Muda a minha história, me abraça na tua família e me ajuda, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem-vindos à família, bem-vindos à família de Deus.